Glória a Deus. Vamos à ministração da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno que deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Bem, amados, estamos aqui diante de um cenário já prestes ao juízo, na verdade, o juízo final que já é relatado, mas estamos prestes aqui à implantação
do céu propriamente dito. Não é? Estamos prestes a isso, estamos nas vésperas disso, é o contexto do capítulo 20 de Apocalipse, são as vésperas da eternidade propriamente dita. O capítulo 20 de Apocalipse, ele tem como narrativa, diferente do capítulo... aliás, semelhante ao capítulo 19, ele tem a narrativa da grei celestial e da grei terrena. Porque acontece o milênio, né? Conforme já vimos aqui, ele ser estabelecido, o milênio ser estabelecido, concomitantemente, Satanás é preso, mas depois fala da soltura dele, e aí já o capítulo 20 faz a narrativa do surgimento faz o surgimento do juízo final, Capítulo 21 é já a eternidade propriamente dita, estabelecida. Aí é a gente voltando à casa do Pai, aí é o trigo sendo colhido em definitivo para o celeiro de Jeová. Aí é a ovelha de vez no aprisco do Senhor. Mas vamos passo a passo, não é? Vamos passo a passo. Nós temos dito para os irmãos que essa corrente predominante do segmento evangélico, supostamente predominante ainda no segmento evangélico, nesse aspecto escatológico, é o posicionamento pré-milenista, que tem como organograma ou script essa era da igreja que a gente está vivendo, terminando com a vinda de Jesus, essa vinda de Jesus, que, obviamente, nós não sabemos o dia nem a hora. Quando Jesus disse que nem os anjos nem o Filho sabe, ele estava se referindo à sua natureza humana. Não é? Jesus é filho quando se refere à natureza humana. Filho do homem, por exemplo, é uma expressão aplicada à humanidade de Jesus, porque entendamos que Jesus é Deus, que Jesus, ele não é uma segunda divindade, ele é o próprio Deus em forma humana. E quando se refere ao Filho do homem aplicado a Jesus, termo que é aplicado a um profeta no Velho Testamento, mas aplicado a Jesus é referência à sua natureza humana. Então, quando Jesus disse que nem o Filho sabe, é com relação à sua humanidade. Porque, obviamente, por ser Deus, ele é onisciente. E na sua essência, e quando ele volta à glória celestial ao ressuscitar, obviamente, ele já fica ciente de quando ele virá para resolver tudo isso. E essa vinda é a vinda para o arrebatamento, em que ele ficará sobre as nuvens, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e subiremos ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versos 57 e 58, diz que será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará. A trombeta soará. Não é? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que acontece? Temos o arrebatamento da igreja,
a ressurreição dos mortos, concomitantemente, né? A igreja triunfante, a igreja limitante. A igreja limitante somos nós que estamos vivos, batalhando para ir morar no céu. A igreja triunfante é os que já partiram para a glória e os que partirão até a vinda de Jesus Cristo. Depois desse arrebatamento da igreja, acontecerá a grande tribulação. Acontecerá a grande tribulação. E aí a grande tribulação, segundo a maioria dos escatológicos, né, interpretam que ela se correlaciona com as 70 semanas de Daniel, faz sentido, e subentende por causa das 70 semanas de Daniel que ela é dividida, que ela dura 7 anos, e ela é dividida em 3 anos e meio. Eu costumo dizer, quando falo disso, sempre, baseado na palavra de Pedro, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então pode ser pode ser 12 meses vezes 7, pode ser 12 meses vezes 7, que corresponde a 7 anos, ou pode ser simplesmente referência à fidelidade de Deus, porque o número 7, segundo os estudiosos também dessa matéria, o número 7 aponta para a perfeição de Deus. E em se referindo à perfeição de Deus, Deus não mente, Deus não falha, Deus não erra, Deus é fiel, o que ele diz, ele faz, o que ele promete, ele cumpre. Então pode ser uma referência ao fato de que vai acontecer e pronto. O número 7. Pode ser uma referência ao que vai acontecer e pronto. E vai acontecer. Por isso que eu costumo também dizer, no meu modesto entendimento bíblico, que não temos como precisar nomes, instituição e tempo para os assuntos escatológicos. Fato é que eles vão acontecer. Fato é que eles vão acontecer. No final, aí a tribulação termina com a batalha do Armagedon, que já fiz menção. É o momento em que os povos estarão reunidos contra Israel, em Armagedon, e acontece a parousia, porque querem destruir o povo de Israel, querem exterminar com o povo de Israel. E vai ser uma atitude agora prática, porque exterminar Israel já é o sonho de muitos líderes. Exterminar Israel é o sonho de muitos líderes, a gente até escuta isso nos telejornais. Porém, haverá uma investida, de fato, concreta, real, para exterminar Israel mesmo. E aí é quando acontece a parousia, que é a vinda de Jesus de forma visível, para livrar o povo de Israel, e o povo de Israel é livrado. E essa parousia é a vinda de Jesus agora visível. Antes ele veio e ficou sobre as nuvens, agora ele vem de forma visível. É o que os adventistas pejorativamente chamam da inexistência do arrebatamento secreto, que de secreto não terá nada. Jesus não será visto na primeira vinda para o arrebatamento. Mas de secreto não terá nada, porque nós, os cristãos, serão arrebatados. Será perceptível o sumiço dos crentes da terra, os crentes em Jesus, os nascidos de novo, os cristãos, a igreja. Por que a gente chama de igreja? Porque não é só porque é crente que vai ser arrebatado, porque crente por crente até o diabo é. Não é? Porque a gente não só diz, porque a gente não usa o termo apenas cristão? Porque tem muita gente se intitulando cristão. Apesar de que eu, pastor Amaro, defendo de que não existe cristão meio termo. Não existe cristão maometano, não existe cristão kardecista, não existe cristão Siddhartha Gautama, não existe cristão kardecista, não existe cristão maometano. Porque ser cristão é ser seguidor de Cristo. Se não segue a Cristo,
não é cristão. E não há como seguir Cristo e seguir outro líder religioso. Não é? Se segue a Cristo. Se segue até algum pastor, não é cristão? Tem que seguir a Cristo. Por que se segue algum pastor, não é cristão? Eu tenho dito esses dias que, infelizmente, apesar de ainda a palavra de Deus ter uma certa proeminência, ter vez e voz na igreja evangélica, em sua maioria, porém, consideravelmente em muitas denominações evangélicas, a palavra de Deus está já em segundo plano. O que tem sido preconizado é a ideia da cabeça de alguns líderes. E se segue esse líder, a norma dele, a regra dele e não a Bíblia, inclusive regras que geram detrimento à palavra de Deus, não é? Regras que geram detrimento à palavra de Deus, aí já essa igreja já está se configurando, ou essa denominação. Eu já escutei muitas vezes alguns pregadores dizerem que existe duas igrejas, uma que vai subir e outra que vai ficar. O que vai ficar não é a igreja, e é por isso que vai ficar. A igreja vai subir. Não estamos falando de denominação, não estamos falando de grupo religioso. Estamos falando de pessoas unidas a Jesus, sujeitas a Jesus, que tem o Espírito Santo em seu ser, seguidores de Cristo, porque se não é sujeito a Cristo, não é igreja. Não é só ser religioso, frequentar a igreja, uma denominação evangélica, que diz que a pessoa é igreja. Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Ser igreja é estar sujeito a Cristo. Se não estiver sujeito a Cristo, não é igreja. E é a igreja que Jesus vem buscar. E aí volto a dizer, infelizmente, apesar de ainda, na maioria das denominações evangélicas, a palavra de Deus ter vez e voz, a Bíblia ainda ser defendida como única regra de fé e prática, porém, em uma considerável parte, a Bíblia já está sendo secundarizada. E aí, volto também a pontuar que, apesar de já termos visto lá no capítulo de número 17 de Apocalipse, né, que os reinos que ficaram para trás, como os impérios, né? Os impérios que ficaram para trás, como o império Egito, Assírio, Babilônico, Medo, Persa, Grécia e o Império Romano, que ainda tem uma certa prevalência religiosa, a gente não pode simplesmente, por isso que eu disse, eu prefiro não dar nomes. Se bem que se desenha que o anticristo, ele seja a representação desses imperadores, desses sistemas. Mas nos lembremos que Paulo disse que os falsos profetas surgirão do nosso meio. Também não estou dizendo que a igreja evangélica é que vai ser o anticristo. Também não é isso que eu estou dizendo. Mas, de repente, alguém que se nomeia cristão, protestante, evangélico, sei lá, pode até ser. Porque o evangélico ele engloba o título de cristão, ele tem como aderência o título de protestante e ele tem como aderência o título de evangélico, fora o de crente, que crê. Mas ele tem um título de protestante por causa da reforma protestante, tem um título de evangélico por causa do movimento ecumênico evangélico no começo do século XX, dos anos 1900, né? O termo cristão, que foi o título dado aos discípulos pela primeira vez em Antioquia, e depois
nos anos 380, quando Teodósio sistematiza a Igreja Católica Romana, o título de cristão passa a ser a religião, a declaração religiosa do Império Romano. Mas por conta exatamente de nós termos a palavra de Deus como regra de fé e prática, essa deturpação da palavra, e a palavra vem sendo deturpada, o evangelho não tem sido pregado como deveria em muitos púlpitos, há muito tempo isso. Eu defendo que nós precisaríamos hoje de uma nova reforma. Dentro das denominações evangélicas, eu defendo que nós precisamos de uma nova reforma na denominação evangélica, porque tem muita coisa ainda que a reforma protestante não resolveu e tem muita coisa que está sendo incorporada à denominação evangélica que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Não tem nada a ver com a doutrina dos apóstolos. Não tem nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Eu defendo que uma nova reforma seja necessária. Porém, estamos caminhando para o inverso. O texto de Apocalipse 17 nos mostra que estamos caminhando para um sincretismo religioso, um ecumenismo religioso sincretista. Mistura de crença, de religião, de prática, onde muita coisa vai funcionar, porém, sem o aval divino. Vai dar certo. Tem muita coisa por aí dando certo. E para quem está me ouvindo pelo aplicativo da rádio, que isso é áudio, mas para quem está no Facebook, no Instagram e no YouTube, está me vendo, eu estou fazendo sinal de aspas. Tem muita coisa por aí dando certo. Rosa ungida tem dado certo. Pedra ungida tem dado certo. Bala ungida tem dado certo. Água ungida tem dado certo. Campanhas têm dado certo. Correntes têm dado certo. Mantos têm dado certo. Uma grade de uma porta com a porta no espaço vazio onde as pessoas passam por dentro dela e saem do outro lado tem dado certo. A mistificação da unção com óleo tem dado certo. O que mais tem dado certo? Digite aí para mim no Instagram, no YouTube. Práticas espíritas, macumbarias, que eu até posso dizer evangélicas, que o pessoal tem inventado. Fora as liturgias que são práticas de outros segmentos religiosos. Pessoas falando línguas estranhas, fazendo careta. E aí não são feias, não. Mas fazem careta e ficam feias. Crentes falando línguas estranhas, botando a mão para trás. Um monte de coisa acontecendo. Um monte de coisa acontecendo. Um pessoal que se diz evangélico agora com os vestidos compridos rodando e a saia se abrindo. Bonito o movimento da veste, mas isso me lembra o quê? Me lembra, permitam-me, eu estou falando isso sem escarnecer as outras religiões, mas isso é movimento de outra religião. Isso é movimento das baianas, do pessoal que é candomblessista. Isso é um movimento de danças de religiões afro. Não tem nada a ver com a igreja evangélica e tem acontecido isso em igrejas evangélicas. Então está uma mistureba tão grande, que a gente fica pensando, onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Não é? E não estou falando isso discriminando as religiões, não. Só estou dizendo que está havendo essa mistura.
essa mistura. O pessoal, nos outros segmentos religiosos, não faz o que nós cristãos fazemos. De dobrar o joelho e estar orando só a Jesus. Não fazem isso. De terem a Bíblia como única regra de fé e prática. Eles não fazem isso. Eles não tiram um momento para estar só glória a Jesus, aleluia, glória. Não fazem isso. E por que nós estamos fazendo os movimentos de outras religiões? Eu não estou falando aqui de um arianismo religioso, não, viu, irmãos? Estou falando aqui, não. Estou dizendo aqui que nós somos melhores, não. Até porque somos humanos, e não existe ser humano melhor do que outro em canto nenhum. Eu estava dizendo a um irmão recentemente, ele fazendo uma rodeio medonha para me dizer uma coisa que ele quer dizer, eu disse, pare com isso. Eu não sou melhor, aliás, eu disse, não existe ninguém melhor do que ninguém, nada. Não é o fato de eu ser pastor, que eu sou mais do que você. Não é porque eu tenho algumas formações que eu sou mais do que você. Não é porque talvez você ache que eu tenho mais conhecimento que você, que eu sou mais que você. Não existe ninguém mais do que ninguém. Quando adoecemos, sentimos as mesmas dores. Quando fazemos uma pulsão, o que sai é sangue. Quando morrermos, apodreceremos de dentro para fora. E em pouco tempo, nos tornamos pó da terra. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Tem muita gente com o nariz empinado, tem muita gente soberba, tem muita gente prepotente só porque melhorou um pouquinho na vida, porque está com um saláriozinho mais alto, porque adquiriu agora um status social e se acha. É pó da terra. É pó da terra. Estava dizendo também recentemente a uma irmã que estava desestimulando-se na caminhada. Uma irmã e um irmão que me procurou e que o pessoal está deixando de congregar por causa de problemas na denominação. Eu disse a eles, olha, vocês não podem ser crente em casa. E até pode se juntar, se celebrar ali e tal, entre mais de um. Né? Vocês precisam se socializar na fé, precisam cear, precisam... Agora vocês daqui a pouco vão ter problema dentro de casa, com as pessoas de casa. Porque se eu sair de uma denominação evangélica e for para outro por causa de um problema aqui, eu vou encontrar outro problema ali, vou encontrar outro problema acolá. Porque os seres humanos são falhos. Então eu não posso dizer que a igreja evangélica é a perfeita. Mas é na igreja evangélica onde ainda a palavra de Deus tem proeminência, onde a Bíblia é defendida como única regra de fé e prática, em mais nenhum outro segmento religioso. É ainda onde as pessoas são chamadas ao arrependimento. É ainda onde as pessoas são chamadas a aproximar-se de Deus, a alinhar as suas vidas com Deus. Em nenhum outro segmento religioso é feito isso. E no segmento evangélico, tudo que as pessoas procuram nas religiões, de paz, de realização, de satisfação existencial, elas encontram em Jesus Cristo. Ah, não, mas pastor, eu já fui evangélico, e agora eu não sou mais evangélico, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu sou aquilo outro. Ah, meu querido, minha querida, houve um problema em você, ou onde você foi congregar. Houve um problema em você onde você foi congregar. Você não lhe mostraram Jesus, lhe decepcionaram de alguma forma. Você, por outro lado, talvez também não tenha buscado como deveria Jesus Cristo. Talvez você foi focado no movimento ali daquela igreja, o louvor que era bacana, o pastor que tinha uma mensagem bacana, o grupo era animado e tal, mas depois
você se decepcionou? Porque não olhou para Jesus. Que é o que tem acontecido. Muita gente tem deixado de olhar para Jesus e tem afundado na fé. Muita gente tem deixado de olhar para Jesus, muita gente tem deixado de olhar para Jesus e tem afundado na fé. Porque olha para pastor, olha para isso, olha para aquilo outro e acaba afundando na fé. Não é? E esses problemas que a gente agora acompanha facilmente na internet, pastores envolvidos nisso, pastores envolvidos naquilo, meu irmão, tem que olhar para Jesus. E não adianta estar difamando um, difamando o outro. Quem somos nós para jogar pedra no telhado dos outros, se o nosso telhado também é de vidro? Porque Jesus disse, quando quiseram jogar pedra na mulher que foi pega em adultério, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Tu não tens pecado não para estar tirando pedra nos outros? Tu tens pecado. Então quem somos nós para estar jogando pedra nos outros, irmão? Nós temos os nossos pecados. Se a gente... É isso que falta, se falar de Bíblia, com essa característica de fazer as pessoas darem um giro de 360 graus em suas vidas. As pessoas se conhecerem como pecadoras, para que inclusive, como está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 2, veja o outro com olhar de misericórdia. Como está escrito em Lucas 17, 3, tire por si mesmo. Está faltando isso. Está faltando uma pregação do Evangelho assim. Para que as pessoas, inclusive, parem de apontar o defeito das outras. Ela só vê defeito porque não vê as qualidades, porque não vê também os que são virtuosos, os que dão bons exemplos. Só focam na falha, só focam nos erros. Por que não foca nos bons exemplos, benção? Foca nos bons exemplos. Há sempre alguém com bom exemplo para nós. Amém? Há sempre alguém com bons exemplos para nós. Então, tira os olhos do mau exemplo e procura enxergar os bons exemplos. Se não consegue encontrar nessa horizontalidade, olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Olha para Jesus. Se não consegue enxergar Paulo dizendo, sede meus seguidores como sou de Cristo, olha direto para Cristo. Olha direto para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí termina a grande tribulação com a parousia. Quando acontece a parousia, que Jesus vem e destrói os inimigos de Israel, e o texto do capítulo 20 se refere a essa destruição, não é? Louvado seja o nome do Senhor, que é aqui no versículo de número... Aliás, nós já vimos isso, deixa eu conferir aqui. Nós já vimos isso, né? Porque aí já entra aqui no capítulo de número 20 a prisão de Satanás. Olha aqui, versículo 2. Né? Eu falei desse assunto nos capítulos anteriores. No capítulo 2 já fala sobre a prisão de Satanás por 1000 anos. Versículo 2. Onde ele é lançado no abismo, para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos acabem. Porque com a parousia, aí começa o milênio. E eu já disse que o milênio é constituído por ressuscitados, transformados e sobreviventes à grande tribulação. E o texto do capítulo 20 não me deixa enganar-me. Porque observe que adentrarão no milênio aqueles que venceram a besta, a sua imagem, que não receberam o seu sinal na testa, nem na mão. E no capítulo 17 a gente lê que venceram a besta com seu nome, com seu número.
Aí esses adentram com Cristo e a igreja no milênio. O milênio é 1000 anos. Mas entenda também, esses 1000 anos podem ser 12 meses vezes 1000 anos. Ou pode ser, irmãos, simplesmente na terra ainda um determinado momento, Deus dizendo para o homem: era isso que eu queria para vocês na terra. Mas como não é possível mais na terra, a gente vai para o céu. É porque não é mais possível na terra. Se bem que o milênio será o Éden desencantado. No milênio não haverá doença. No milênio não haverá tentação, porque Satanás está preso. Não por parte dele, porque nós somos tentados também pela nossa própria concupiscência, diz Tiago. Somos tentados pela nossa própria concupiscência, não é? Mas o milênio não terá doença. No milênio, o boi e o leão pastarão juntos. O milênio será o Éden desencantado de forma cosmológica para todo para todo o planeta Terra, para todo o planeta Terra. Mas isso é Deus demonstrando para o homem o plano que Deus tinha para o homem nesta vida, sem que ele comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Não é? Até que aconteceu o infortúnio, e aí a terra passou a produzir abrolhos, ervas daninhas, animais peçonhentos, a doença passou a existir na realidade do homem, a salinidade, a senescência, o envelhecimento natural e o envelhecimento por doença e concomitantemente a morte. Toda essa sorte de miséria entrou na vida do homem e no planeta, ao ponto da Bíblia dizer que a natureza geme, clama com um gemido inexprimível pela redenção, não é? Porque a terra ela está se degradando pela intervenção do homem além do seu pecado original. Mas aí veremos no capítulo 21, que são cenas dos próximos capítulos, literalmente, haverá um novo céu e uma nova terra. Mas o milênio viveremos aqui na terra ainda, saborearemos o que Deus havia planejado para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus mostrando ao homem que fez a sua parte. Porque Deus sempre fez e fará como faz a parte dele. Deus sempre fez, está fazendo e fará a parte dele. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Ah, pastor, mas não tá... Faça a sua parte. Não, mas eu deixei de fazer isso por causa de fulano. Faça a sua parte. Mas está demorando, faça a sua parte. Você está fazendo a sua parte? A sua parte é orar, a sua parte é ficar no seu lugar de homem de Deus, a sua parte é ficar no lugar de mulher de Deus, a sua parte é buscar o reino de Deus e a sua justiça, a sua parte é arrepender dos seus pecados, a sua parte é se santificar, a sua parte é procurar agradar a Deus, a sua parte é buscar o Senhor de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a sua parte é orar sem cessar, a sua parte é buscar as coisas que são de cima, a sua parte é se espiritualizar, a sua parte é liberar perdão, a sua parte é arrancar raiz de amargura, a sua parte é olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, a sua parte é ser firme no arado, a sua parte é ser constante e abundante na obra do Senhor, a sua parte é manter alvas suas vestes e olhos sobre a sua cabeça. A sua parte, aleluia, é estar unido a Cristo, é viver em espírito e andar em espírito. A sua parte, aleluia, é procurar seguir a paz com todos e a santificação. A sua parte é fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a sua parte? Você está fazendo a sua parte?
Faça a sua parte. E Deus sempre fez a dele, e faz a dele, e fará a dele. Deus estará mostrando isso para o homem no milênio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus estará mostrando isso para o homem no milênio. Satanás é preso, lançado no abismo. Os sobreviventes à grande tribulação entram para o milênio, a igreja entra para o milênio. Por isso que diz o versículo 6, bem-aventurados e santos os que têm parte na primeira ressurreição, por causa do arrebatamento da igreja, e reinam com Cristo 1000 anos. Depois desses 1000 anos, a gente percebe que Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Veja que o milênio ele é, né, cosmológico, ele é para todo mundo, estará nos 4 cantos da terra. E aí nos diz a palavra de Deus, né, que o diabo, no final de tudo, ele será lançado no lago de enxofre, onde já está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite atormentado para todo sempre. Aí o julgamento de Satanás, que Satanás e diabo é a mesma coisa, é o mesmo anjo que foi expulso do céu, que era chamado de Lúcifer. O nome dele não é mais Lúcifer. Não chama o diabo de Lúcifer, que tu estás massageando o ego dele. Não chama mais ele de Lúcifer, que Lúcifer é querubim ungido. Ele não é mais ungido. Ele deixou de ser Lúcifer quando ele foi expulso do céu. O nome dele é diabo, o nome dele é Satanás. Diabo quando atenta, Satanás quando acusa. Hã? É o mesmo elemento imprestável. E aí depois vem a vez dos seres humanos. O juízo final. Aí é bronca. Aí é bronca. É quando acontecerá a segunda ressurreição. E a palavra de Deus nos diz que a terra e os céus vão fugir nesta ocasião. Estaremos diante do juízo final, diante do grande juiz, diante do Senhor. Julgados, todos seremos segundo as nossas obras. E pelo nome não está escrito no livro da vida. Agora, veja só. Quem já foi arrebatado, está salvo. Quem ressuscitou dentre os mortos, quem foi transformado, já está salvo. Já está salvo. O juízo aqui vai acontecer para os não salvos na grande tribulação e para os que morreram e não ressuscitaram ante a vinda de Jesus. A bronca está aí. E cada um será julgado segundo as suas obras. E depois haverá o lançamento dos que não foram inscritos no livro da vida no lago de fogo. Esta é a segunda morte, que é a morte eterna. Irmãos, a palavra de Deus nos diz para que nós, isso é um ato que deve acontecer não só na ceia, mas que deve acontecer regularmente por parte de nós, em nossas vidas. A gente está muito preocupado com a salvação dos outros, mas eu quero dizer agora para você, se preocupe com a sua salvação. Claro, eu devo me preocupar com a salvação da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, dos meus irmãos, dos meus colegas, mas eu preciso me preocupar muito com a minha salvação. Você precisa se preocupar muito com a sua salvação.
Em outro momento, Paulo diz em Coríntios: examinai-vos a vós mesmos, se estáis em Cristo, se é que já não estáis reprovados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui em 1 de Coríntios, louvado seja o nome do Senhor. O capítulo de número 11 diz que se nos julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, façamos isso constantemente em nossas vidas, para que não venhamos fazer parte desse cenário tenebroso, da grande tribulação, e de não sermos lançados no lago de fogo. A pregação do Evangelho deve ter esse aspecto de seriedade, de chamada à seriedade. Infelizmente, a gente está observando pregações só para alegrar o povo. A gente está vendo surgimento de lideranças, de ministérios com o intuito de ganhar dinheiro. A gente está vendo muita gente preocupada em... Não vou dizer que não me preocupo com visualização, porque eu quero que pessoas sejam alcançadas com esta palavra, mas tem gente que está preocupada sem controle para ser famoso da internet. Eu tenho dito ao pessoal que me ajuda, e agora estou com mais um ajudante, que é o irmão Flávio, lá de Fortaleza, está dando uma cara nova aí ao canal Rádio Acorda Bênção, e criou o TikTok para mim. O meu produto não é vendável. A turma não quer ouvir o que eu prego, a turma não quer escutar o que eu falo. Aí eu queria que mais gente escutasse por causa disso, porque eu penso que a gente prega o que as pessoas precisam ouvir. E eu penso que a maioria dos colegas deveriam estar se preocupando com isso também. Sem agradar fulano, beltrano, ciclano, sem querer simplesmente encher sua igreja a qualquer custo, sem simplesmente querer viralizar na internet, mas acordar as pessoas. Por isso que o ministério é Acorda Bênção. Acorda Bênção. Não é para acordar quem está dormindo, é para acordar quem está acordado, é para abrir os olhos de quem está acordado. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se esta palavra mexeu com você, se esta palavra lhe impactou, aí o que você ouviu foi a voz de Deus, a voz do divino. Aleluia.